Olá, blogueiros e internautas da grande rede. Está começando mais um Passando a Bola Mesa Redonda, seu encontro semanal com informação e opinião. Eu sou o Júnior Maurel e comigo para debater os principais assuntos da semana, Vitor Valente e Felipe Vasconcelos. Sem perder tempo, vamos para os destaques do programa de hoje. Marcos garante ponto importante no clássico Choque Rei. Flamengo encerra a série de derrotas. Fogão empata mais uma com arbitragem polêmica. E a escolha do gol mais bonito e do craque da rodada. Neste final de semana foi disputada a 22ª rodada e a classificação da Série A ficou assim. O Palmeiras é o líder com 41 pontos, o Goiás continua na vice-liderança com 38. Em terceiro, o Internacional com 37, um jogo a menos que será disputado aí no meio de semana contra o Atlético Mineiro. E em quarto, São Paulo também com 37. Virando a página, em 17º, o Náutico com 24, em 18º, o Botafogo com 23, em 19º, aí, o Sport com 17 pontos e na lanterninha continua o Calvário do Fluminense com 16 pontos. Impressionante aí, essa fase do tricolor, muito ruim, enquanto os adversários... Já não é mais fase, já é realidade. Já é realidade. Os adversários diretos ali, o Náutico, o Sport, mostram alguma reação, né? Seus destaques, Felipe. Essa situação do Fluminense muito complicada mesmo, já são 8 pontos até o primeiro time aí fora da zona de rebaixamento, que é o Santo André, mas eu não vou falar do Fluminense não. Chega, vou né? falar, exatamente, já chega de desgraça. Vou falar agora do Botafogo, outro time carioca, e do Botafogo e do Grêmio, né? Ontem foi um jogo interessante lá no Engenhão, o confronto do pior mandante contra o pior visitante. Não podia dar outro resultado, senão um empate, que o 3x3, até o Grêmio fez 3x2 ali no final. E todo mundo tinha 0x0, né? Exatamente. Todo mundo tinha certeza que o Botafogo ia conseguir empatar, não deu outra, 3x3. O Botafogo continua na zona de rebaixamento, 18º lugar com 23 pontos. Nem acho que o Botafogo tem um time para cair, mas a situação do Botafogo está muito complicada, porque o time do Botafogo empata muito. O Botafogo em 22 jogos empatou 11 vezes. O time que mais empatou no campeonato. É o recorde absoluto da era dos pontos corridos, é o time que mais empatou após 22 rodadas. Nunca tinha acontecido tanto 50% empate. 50% dos jogos. 50% dos jogos. E se a gente for ver, empatar, obviamente, todo mundo fala, mas empatou, ganhou um pontinho. Não é nada bom. Por quê? Por exemplo, o Botafogo, a gente vai olhar a campanha do Botafogo, não é um time que perdeu muito. O Botafogo perdeu apenas 7 vezes no campeonato. Se a gente for ver ali, a partir do 14º lugar, o Botafogo é disparado o time que menos perdeu. Todos menos têm que o Flamengo, 10. por exemplo. Exatamente. Se ele vence menos 4 que o Grêmio, que tá e em perde 7, teria ganho mais pontos. Exatamente. Então, assim, teria ganho 12 o grande pontos. problema do Botafogo, além de não ganhar em casa, é essa sequência enorme de empate. O Botafogo está aí são 7 partidas sem uma vitória e tem que abrir o olho, senão pode correr o risco de ficar igual ao Fluminense aí, o que seria uma tristeza ainda maior para o futebol carioca ter 2 na zona baixa. Um alento para a torcida do Botafogo é que o time, diferentemente do Fluminense, vem mostrando evolução. O Estevão ainda não conseguiu uma vitória, né? Foram 3 empates e aquela derrota fatídica para o Santo André, mas fez 2 bons jogos fora de casa, contra o Corinthians e contra o Palmeiras. E no jogo contra o Cruzeiro, eu estava até conversando com o Vitor durante o jogo, o Michael tá jogando bem, tá se encaixando, então eu acho que é questão de tempo. Lógico, tem que vir uma vitória logo, porque senão não acumula pontos. Mas o time parece que tá dando jogo, o Estevão tá achando ali um esquema, né? O Michael tá jogando muito bem. E o Botafogo tem um jogo muito difícil na próxima rodada, apesar de ser contra o Sport, vice-lanterna. É na Ilha do Retiro. É complicado. Então, e o Sport ganhou um gásinho nesse empate, né? Ganhou um gásinho. Agora, outro fator também que é impressionante como é que o Botafogo tem erro de arbitragem também. Eles eu reclamam ia disso, mas é chegar uma nisso. verdade. Eu ia chegar nisso. Ontem, assim, eu acho que nada justifica o que aconteceu, o dirigente tentando invadir vestiário para bater em juiz. Eu acho não foi confirmado isso aí ainda não, né? Não foi. O próprio Maurício Assunção falou que teve agressão verbal, mas não chegou a ter agressão física. Mas é uma vergonha, mas o Rodrigo Martins Sintra, o árbitro do jogo de ontem, realmente errou. O segundo gol do Grêmio, a bola saiu claramente e teve um pênalti também, claro, pro Botafogo, que ele falou que não teve intenção, mas o cara não pode ir pra uma bola assim, né? Senão ele aumenta o campo dele ali de... No nosso... Ele deu uma mexidinha no braço. Tá rolando os gols aí e a gente tá... O nosso internauta tá observando que a bola saiu muito. Tem até uma em slow motion que você vê a bola saindo. A bola saiu muito. E no lance do toque, né? Que o Adilson
abre a mão, estica o braço. Não pode. Então, não é de hoje os erros de arbitragem. O problema é esse. O Botafogo, desde o início do campeonato, que vem convivendo com o Mas também o Botafogo não pode se apegar a isso para justificar a posição no campeonato. Não é só por causa disso. Óbvio que... Mas acho que o Botafogo ainda se a gente for lembrar também no jogo com o Corinthians teve erro e tudo mais, mas o Botafogo meteu um gol de mão que foi validado. Verdade. Seu outro destaque? Eu vou falar rapidamente do Atlético Mineiro, só para citar que o Atlético Mineiro está numa fase terrível também. Não vence há 5 jogos e até escrevi um post lá chamando o título? Galo Paraguaio, né? Acho que é a melhor definição para esse momento do Atlético Mineiro. Está em 5º lugar com 34 pontos, chegou a liderar por 8 rodadas e só faz cair. Então o Atlético Mineiro vai ficando para trás. Tu olha o Galo cantando cantando que nem periquito, né? Não é Galo, é periquito. É uma boa definição. Agora, é o Galo Paraguai. No campeonato eu falei muito que o Atlético não ia lugar nenhum. Acho que foi um consenso entre nós. Todo mundo falou isso. Que o elenco não... Eu até me lembro que eu citei aqui falando que olha, o Júnior já sumiu, né? Era o grande jogador no início do campeonato. O problema do Atlético, o time do Atlético titular não é ruim. O problema do Atlético não tem elenco. Então... o Diego Tardelli vai pra seleção, não tem ninguém pra botar. Agora tem o Renteria, né? Vamos ver se o Renteria pega. O Renteria também. Acho que saiu bem do Brasil, né? É bom jogador, mas é mais folclore. O outro que não dá, o Pedro Odoni, que não tem um Obina colombiano, o Renteria. Né? E aí, Vitor, seus destaques? Coisa rápida também, esse que acabou do Botafogo, acho que vale mais a discussão. A gente teve o Choque Rei em São Paulo, que é o famoso São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras mesmo, que o jogo foi no Morumbi, casa do São Paulo, com torcida... Jogo cheio. E agora? Como o time do jogo menos vence fora de casa contra o que menos vence em casa, é a mesma coisa no jogo do Palmeiras. Os dois times que menos tomou um gol no campeonato não podia dar outra coisa, deu 0-0. Marcos e Rogério Ceni roubaram a cena, mais o Marcos um pouco. Inclusive, a gente estava até discutindo que você achou que não foi um jogo muito bom. Eu acho que foi um jogo bom. No primeiro tempo, o Dagobert estava jogando muito, o Dagobert estava comendo a bola. Ele fazia um golaço. Estava dando drible, estava acabando com a defesa do Palmeiras. A defesa do Palmeiras estava perdidinha e o Marcos fazendo o que podia. Bola. No segundo tempo, o Palmeiras ainda conseguiu chegar no ataque. Eu achei que foi um jogo interessante. Todas as outras torcidas comemoraram, né? Porque é o líder contra o principal. O Palmeiras, né? Saiu de casa, encarar um clube como o São Paulo, que está crescendo fora de casa. Sim, pra eles pontinho, manteve o São Paulo em 4º lugar. Então, acho que esse jogo foi interessante por essas circunstâncias. E o outro, o Flamengo, aí uma passada rápida, pela questão o Flamengo, acho que enfim, deu uma espantada na crise. Tudo bem que o adversário não era o ideal para se espantar uma crise. Era um São Paulo que está ali, vinha de 2 vitórias, mas está ali beirando a zona de rebaixamento. Agora, deu para perceber 2 fatores importantes. Primeiro, 3 na verdade, considerando a chegada do Álvaro, que deu uma ajeitada ali na defesa. Agora, o Léo Moura faz uma diferença no time. Ele participou da última vitória do Flamengo contra o Corinthians. Outra coisa. Acho que a postura dele em campo, só a presença dele já dá uma ele aprendeu aquela história da confusão. Ele se mostrou um jogador... Exatamente. Ele próprio pediu desculpa. Acho que ele reconheceu, a torcida também reconheceu. E o outro que acho que é um pouco até mais polêmico, pelo jeito que ele chegou no Flamengo, era para se consertar uma dívida antiga, era para ficar ali no banco, fazer um grupo, e virou solução. O Pet hoje só não é camisa 10 porque tem o Adriano, porque ele comanda o jogo. Fez uma grande partida, inclusive a gente vai falar mais dele no final. E só pra complementar isso, méritos pra gente, né? Porque quando o Pet chegou, ninguém dava nada por ele, a gente foi o primeiro a ir atrás do Pet. Aí atrás disso, tá? Inclusive, depois foi redação de Sport aí. TV, tá na área e tudo mais. Mas o primeiro foi aqui no Passando a Bola, o primeiro a entrevistar o Pet nessa volta aí. E nessa entrevista, o Pet já se mostrava muito tranquilo, muito sereno, seguro do que ele pode render. Consciente do que ele podia fazer. Tô aqui pra ajudar. E logo depois ele foi entrando nos jogos e foi cada vez mostrando que tinha que jogar. E ele obrigou a sua escalação, indo bem nos treinos. Eu acreditava que o Pet seria uma arma pro segundo tempo, mas ele, 90 minutos, distribuindo o jogo. E ali acho que os 20 minutos iniciais do jogo mostraram bem como é que uma mudança de postura pode mudar completamente o jeito de jogar mesmo. O Flamengo entrou com muita vontade, fez um gol rápido. A entrada de jogadores experientes, não dá pra negar. Muda. Você vê, pra gente encerrar agora de vez, o Flamengo ontem entrou com jogadores mais encorpados. Aí você vê um Rafael Galhardo entrar no time, bom jogador. Tinha sido criticado, os outros jogos que ele teve que, por exemplo, contra o Avaí, que ele teve que pegar aquela bomba. O garoto entrou com o jogo vencendo, enfiou uma bola pro Pet no terceiro gol, linda. Então, a pressão é difícil. Claro, o time encorpado é outra coisa. Também deu uma melhor. Ele já era um dos que estava se salvando, ainda conseguiu manter. Verdade. Então, perfeito. No próximo bloco, a gente vai analisar os principais campeonatos europeus e essa fase de grupos aí da Champions League, da Copa, da Liga dos Campeões da UEFA, que, olha, tá muito interessante. Até já.